Não, aquela pessoa que quando você chega com uma ideia, você chega muito animado pra mostrar a ideia, ela fala, Tem coisa pior? Uma das coisas mais difíceis de se fazer é trabalhar com os outros, principalmente no processo criativo, que vai desde a construção da ideia até a execução dela. Quando que você convida o outro para participar? Você quer realmente, pensa bem, você quer realmente que o outro construa junto com você alguma coisa ou você quer só que ele execute alguma função? Que o futuro é colaborativo, que o mundo está ficando cada vez mais colaborativo, que eu sou colaborativo, isso qualquer um fala, em qualquer lugar. Está na moda falar isso. Mas eu queria saber quanto realmente as pessoas estão dispostas a trabalhar junto para criar coisas. E a outra pergunta, será que colaboração é a resposta para todo tipo de projeto? Ultimamente eu tenho visto muitas iniciativas bacanas de pessoas muito boas tentando fazer estruturas e métodos para fazer a colaboração funcionar da melhor forma possível. Designers, publicitários, arquitetos principalmente. Muita pessoa boa está buscando formas de estruturar sessões de colaboração, que são muito difíceis. Eu participei de algumas delas e dão resultados muito bacanas. Mas tem muita gente aí no mercado agora surfando na onda da cocriação, o que torna as sessões de cocriação cada vez mais difíceis. Agora todo mundo quer participar de todas as etapas do processo criativo. O cliente não dá mais briefing, ele quer construir com você aquela solução. Isso parece ótimo, né? Pareceria. Mas a relação cliente-design agora virou intermináveis sessões de cocriação, onde todo mundo dá pitaco, onde todo mundo fala, todo mundo elabora, todo mundo tem uma opinião. Isso é muito engraçado, porque fica a pergunta assim, será que então a parte de criação não tem um know-how? Não tem uma pessoa que sabe fazer criação? Agora todo mundo consegue opinar da mesma forma? E tem alguns projetos que chegam pra gente, a gente pensa, elabora em cima, pensa na melhor solução. E quando a gente chega numa sessão para mostrar o trabalho, vai tudo por água abaixo, porque alguém ali teve alguma ideia, porque a gente tem que co-criar, tem que criar em cima. Quando tem muita gente criando junto, é uma receita para projetos óbvios, cheios de jargões e lugares comuns. Se você juntar 20 pessoas num lugar e fazer um brainstorm, que é um método completamente falido e eu posso falar isso em outro vídeo, inevitavelmente vai sair uma ideia do tipo um aplicativo colaborativo para ajudar o trânsito, um aplicativo para ajudar ciclistas ou Sempre sai alguma coisa assim, porque são projetos de consenso. São projetos que tem que chegar ali num consenso entre 20 pessoas. Então são pessoas que pensaram pouco para estar ali, que não pode ter nenhuma ideia muito diferente, porque vai ser as referências comuns entre aquelas pessoas que estão ali. As ideias polêmicas são as primeiras a ir pro lixo. Aí vai virando um projeto assim, sem personalidade alguma. Vai virando uma coisa que é uma mistura de um bando de referência daquelas pessoas. Então é muito difícil fazer esse tipo de projeto com tantas pessoas. E os projetos vão se tornando cada vez mais previsíveis. E eu já fui em umas sessões completamente livres de cocriação, de várias infinitas pessoas. E fica impossível chegar em qualquer consenso. Então quando você tem qualquer discordância ou quando não se chega ao consenso, aquela fingida horizontalidade que todo mundo tinha a mesma opinião, vai por água abaixo. Aí a gente vê quem manda mesmo. Às vezes não é nem decidido por hierarquia, mas acaba que muitas vezes tem sempre alguém que impõe aos outros alguma coisa, e não por mal, não. Às vezes a pessoa que é mais insistente, a pessoa que gosta de argumentar, eu, por exemplo, canso. Eu não fico horas argumentando. E aí, para formar essa equipe, e quando você junta essas pessoas para formar essa equipe para criar coisas, você vai ver que tem muito tipo de personalidade por aí. E aí tem tipos de pessoa, realmente. Você vem com uma ideia assim, fulano, vamos fazer uma série de cartazes sobre a Tropicália? Aí a pessoa fala assim, ótima ideia, mas em vez de ser um cartaz, de uma série de cartazes, podia ser um aplicativo? Então a pessoa, esse tipo de pessoa... Primeiro ele te elogia para você achar que ele gostou da ideia. Depois ele muda tudo. Esse tipo de pessoa ele não constrói em cima da sua ideia. Ele faz o que ele faria. Isso tem muito. E não só no mercado, mas o professor tem muito disso. Quando o aluno chega com uma ideia, ele chega com um projeto e o professor altera, meio que mostrando como ele faria. Então ele vai moldando o projeto como ele faria e não como o aluno queria fazer. E aí tem de um tudo. Tem todo tipo de gente possível. Tem o do tipo assim, vamos fazer uma série de cartazes sobre a Tropicália? Tipo o que o fulano fez ontem, que ela quer mostrar, que essa pessoa vem para mostrar que o seu trabalho não é original e que ela sabe algumas referências. Então o objetivo dela é só esse. Ela só fala essa frase para tentar te dizer que ela sabe um pouquinho mais que você. Ela tenta te colocar um pouco para baixo,
para mostrar que ela conhece algumas referências. O prazer é só esse. E tem infinitos tipos de pessoa. Tem a pessoa que fala assim, você chega com uma ideia, ela fala assim, que você chega animadíssimo com a ideia, né? Você fala assim, olha, eu vou botar uma câmera e vai ficar no estacionamento e vai, difícil. É difícil, acho complicado. Seria, muito bacana a sua ideia, né? Mas acho complicado. Tem esse tipo de gente. Esse é um tipo de pessoa. Aquela que não entra muito no barco, ela quer um pouco que afunde, ela sabe que é errado torcer para que o barco afunde, mas ela não vai pular no barco com você, nessa ideia. Tem esse tipo de gente. Esse tipo de pessoa que aparece na nossa vida é um tipo muito pouco construtivo. O feedback é bom, mas quando é para desanimar a equipe, o feedback se torna péssimo. Para essas colaborações darem certo, é preciso ter uma galera com uma personalidade super construtiva, uma química entre a equipe, objetivos muito claros, muita confiança entre a equipe, a comunicação tem que ser impecável, senão isso gera uma receita infalível para desentendimentos. Você tem várias nuances da colaboração, tem horas que você é obrigado a trabalhar com uma determinada pessoa, tem horas que você pode pular fora, tem horas que você não pode, tem horas que você está ganhando muito dinheiro para isso e vale a pena. Então lidar com esses pequenos atritos, não se ofender, colocar o ego de lado, são estratégias para achar as melhores formas de colaborar. Em 2014 eu comecei a estudar algumas formas de colaboração e eu vou aqui mostrar a que eu gosto mais. É minha preferida, porque ela evita um excesso de comunicação à toa, ela é muito focada no trabalho e é um exercício para você aprender a trabalhar construtivamente para alguma coisa. Então é um tipo de colaboração baseado em rodadas, rounds de trabalho. Então eu começo a fazer um trabalho e passo para outra pessoa. Naquele momento que está com a outra pessoa, ela constrói em cima, faz aquilo e eu não dou nenhuma opinião. Depois ela me devolve e eu construo em cima do que ela já trabalhou. Então fica uma coisa de construir uma coisa conjuntamente, sem precisar estar os dois olhando para o computador no mesmo momento. A gente fez o 17 Day Studio, que foi uma imersão nesse tipo de colaboração. Então a gente fez uma performance que chamava Ping Pong, que a gente convidava alguns designers famosos para participar desse Ping Pong. Então a gente dava uma proposta de cartaz, e a pessoa começava a trabalhar e jogava para o outro, jogava para um, jogava para o outro, jogava para um. Então essa era a ideia. E a gente convidou a Keitra Dixon, o pessoal da Post Typography e o Mitch Goldstein e Ann Jordan para participar, que são designers que pensam muito o processo e os resultados foram incríveis. Então foi um jeito da gente tentar fazer um processo colaborativo sem tanto julgamento, sem tanta imposição de uma ideia sobre a outra, e os resultados foram completamente inesperados. Esse é um tipo de estrutura de colaboração que funciona para mim, mas realmente tem uma variedade gigantesca de possibilidades de fazer colaborações. Eu quero ouvir a que funciona melhor para vocês. Esses processos e métodos de design, eu acho que é tipo álbum de figurinha, sabe? Tipo Pokémon. Você vai colecionando os que você não tem, e a aventura é essa, tentar achar sempre o novo que você não tem.